Boa, boa! Olha nós aqui novamente, elevando a consciência. Já virou um bordão, hein? E eu tenho um convidado ilustre hoje aqui, que na tecnologia em telefonia móvel, estou com meu amigo Marcelo Fritz. Seja muito bem-vindo, obrigado. Já quero te agradecer esse convite aceito aqui com a gente. Marcelão, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado você, Roberto. Boa tarde. É um grande prazer estar com você aqui. A gente vem acompanhando, né, seus programas e falou assim, poxa, é uma honra a gente estar aqui com você. Depois de tanto tempo a gente se encontrar, já vamos aprofundar, né? Trabalhamos Vamos! junto, foi uma passagem muito boa e estamos nos encontrando novamente aqui. É um prazer. Grandes experiências, resultados e tudo mais ali, né, ô Marcelo? Resultados. Telefonia é muito... eu vejo que você hoje... Quantos anos você tá no tema telefonia, vai? No Telecom há 25 anos já, né? É. Mas eu não sou velho não, viu? É que eu comecei a trabalhar muito novo, então o pessoal, pô, tá ficando velho, mas não é isso não, né? 25 anos já do Telecom, passagem aí por algumas empresas, alguns segmentos, você acompanhou, você faz parte dessa minha história da telefonia, né? E tanto tempo, Roberto, a gente só consegue fazer com pessoas boas ao nosso lado, e você é um exemplo disso. Com certeza. Você era uma das minhas referências a ser alcançado, você pode ter certeza disso. Marcelo, nesse trajeto, você foi responsável aqui no DDD 18. Vamos falar análise territorial. Isso. Para você que nos assiste, a gente está mais especificamente na região oeste do estado de São Paulo. A cidade capital do Oeste Paulista é Presidente Prudente. E aqui nessa região, no DDD 18, em que ano que foi o impacto da telefonia móvel? E você foi um dos responsáveis a colocar, popularizar o acesso à telefonia móvel. Pois é, Roberto. Vamos dizer assim, 1999, final de 1999 para o ano de 2000, a telefonia celular ela começa a nascer, ela começa a brotar, vamos dizer assim, né? É o impulsionamento. Até então, o celular era o começo do celular nos Estados Unidos, em outras localidades, e para o Brasil, a realidade do Brasil era muito difícil o celular, né? O custo do celular era muito alto, ele atingia algumas classes, não tinha popularidade, a popularização que tem hoje. Então, nos meados aí de 2000, onde nós começamos a impulsionar, popularizar, trabalhar, levar o produto em destaque. Essa região, de uma forma em especial, sempre recebeu muito bem, né? Pelas passagens que eu tive, os canais de venda por onde eu passei. E assim, hoje praticamente a gente não consegue, né, falar que a pessoa vai. Acho que assim, a gente fala assim: eu não tenho celular. Eu Já acho que desconhece, né? Eu não lembro mais de onde a gente está, o telefone está do nosso lado, né? E a gente fica mais com o telefone na mão do que, né? Então, é um dos objetos mais utilizados em todas as áreas da vida, né? Sem Aquele dúvida. que antes achava que era apenas o momento de falar com alguém à distância ali, de forma móvel, hoje todos nós estamos dependendo desse objeto para tudo na vida, né? Hoje é um momento para tudo, né, velho? Porque se você pensar, falar ao telefone, qual a finalidade? Logicamente, é a fala, é a comunicação, mas a internet está aqui, né? Hoje, Roberto, uma curiosidade, hoje a internet tem mais participação em planos do que especificamente voz. Então, hoje os clientes contratam mais planos voltados para a internet do que para a voz. E aí, se você for ver, se você sair de casa com o celular na mão hoje, você tem tudo. Por quê? Um cartão digital do seu banco está no celular. A sua CNH, a sua carteira de habilitação está no seu banco. Documento do seu carro está no seu celular. Então, está tudo no seu celular. Tudo que se você sair de casa hoje com o celular, você não precisa carregar mais nada com você, né? Marcelo, agora voltando nesse ano aí, 2000, que foi um desafio para você desbravar, porque a parte comercial todos nós sabemos que é uma área desafiadora, porque é o ponto de entrada da tradução, ainda mais tecnologia, você popularizar a conversa, traduzir a conversa de forma simples e objetiva. Então tem ali o cliente procurando algo que seja um pouco evoluído na questão tecnológica. E tem a tua missão também, que foi o quê?
dentro da corporação, né, da companhia, fazer com que os números fossem atingidos. Como que foi esse desafio da época? Hoje é fácil a gente fazer uma análise, né? Ah, tudo tá fácil. Hoje a gente tá surfando uma onda simples. Mas na época que o mato era grande. E essas duas áreas, né? Você traduzir, colocar uma equipe treinada para que o cliente consuma um produto, um serviço que seja aquilo prometido, e você dentro da corporação tendo que fazer valer. Como que foi para você lá à época? Veja bem, Roberto, é o que eu falei aqui no começo do nosso bate-papo, né? E é um mantra que eu carrego comigo. Ninguém faz nada sozinho, né? Por trás de todo trabalho, por trás de desbravar e crescer e fazer a empresa se desenvolver, eu tive uma felicidade muito grande e uma bênção de Deus muito grande sempre ter pessoas competentes do meu lado, da minha equipe. E eu repito novamente que você foi uma dessas pessoas que teve ao meu lado, né? E Obrigado. então é assim, ninguém faz nada sozinho, mas você precisa atingir a expectativa da companhia, dos acionistas, dos clientes e dos colaboradores também, né? E nesse momento que você falou, por exemplo, 2000, com o produto chegando, um produto com um valor de aquisição alto, porque a telefonia, um aparelho nos anos de 2000 era muito caro, né? Ele não era só grande em tamanho, ele era O grande, valor era um o pouco valor também desafiador também era ali, né? desafiador, né? Então, é uma forma de você tentar começar a atingir o mercado, eu não falo popularizar, né? Porque ao longo do tempo, e ocorre até hoje, cada dia tem uma tecnologia nova, cada dia tem um modelo novo. Mas não é popularizar, mas introduzir o produto no mercado, conseguir que se tornasse um produto de desejo, de vontade, ou que mesmo as pessoas tivessem, poxa vida, eu preciso trabalhar muito para ter um telefone, eu preciso, mas era uma forma da gente colocar e fazer com que os clientes entendessem que mais adiante esse seria o futuro. Né? Isso seria tecnologia. Aquele objeto que passou de repente, e a gente sabe que isso aconteceu muito, você se recorda disso, que para algumas pessoas Sim. poderia ser um objeto de status, a gente tinha que fazer uma conscientização que não era um objeto de status. Era Fazer a leitura futuro, fazer né? uma leitura que era um objeto necessário e que cada vez mais, cada dia mais ia se tornar cada vez mais necessário, que é o que acontece no dia de hoje com tantas funcionalidades que nós acabamos de falar aqui. Ô Marcelo, lá na época, quando você veio um desafio para ti, que foi esse, né, de estar à frente da equipe, como que se decorreu? Quem você tinha como referência ali na visão de gestão, na visão de líderes, ao qual pessoas que, igual você disse, não se faz nada sozinho, mas quem que foi pessoas que você foi se espelhando, tendo como referência e te colocou Hoje você pode-se dizer que você tem um talento, um dom que Deus te deu, mas tem Graças a Deus. pessoas que observam, às vezes, que às vezes a gente não está conseguindo enxergar na época. É. Você tem alguém que você se lembra, assim, que foi um ponto de partida? Tem. Porque aqui, como o nome do nosso podcast é Consciência, então, aqueles que nos assistem, eles sempre, às vezes, falam, pô, mas o Marcelo tá num cargo tão importante, mas o saber chegar, e às vezes as pessoas que nos assistem, tá na visão um pouco ali embaixo, vamos falar no chão de fábrica, mas sempre tem uma oportunidade de crescimento, não tem? Sim. Quem que foi essa referência para você? Roberto, as referências, a primeira referência minha é Deus. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida é por intermédio, por meio e pela vontade de Deus. Então, se você me permite, logicamente, né? Sim. Todos os dias eu acordar e falar, Senhor, seja feita a vossa vontade. Né? Se ela coincidir com a minha, está ótimo. Mas se não, que seja feita a vontade de Deus. Né? Depois a minha família, que eu passei, mesmo casado, eu fiquei praticamente 13 anos fazendo esse bate-volta que você lembra, você sabe. Sim. Minha mulher aqui, a Rosana, minha esposa, e eu em outra cidade, e aguentamos junto, né? Desafiador, né? Desafiador. E como líderes, como pessoas, eu tive uma diretoria muito boa. Eu tive pessoas que, e eu faço questão de citar o nome, uma dessas pessoas chama João Carlos Mataruco, e você lembra dele? Ele foi o nosso regional, na Sim. empresa aqui em Presidente Prudente,
e eu me espelhei muito nele, uma pessoa que me ensinou a trabalhar demais, João Carlos Mataruco, e que por não coincidência, mas por providência de Deus, pouco tempo após que a gente estava junto aqui, eu fui convidado a ocupar a gerência regional da empresa, inclusive no lugar do João Carlos Mataruco. Então, eu tive uma diretoria muito boa que trabalhou comigo, muitos pares que foram espelhos para mim. Nosso diretor, o Helder, que também é um prudentino, que hoje está na capital, né? E vários outros amigos que eu posso dizer que são amigos que a gente faz ao longo da história, né? São companheiros de trabalho e são amigos. Então, pares, diretores, uma equipe fantástica, uma família fantástica e, acima de tudo, Deus. Né? Esse saber observar essas pessoas como providência divina que estão próximas de nós e ouvi-las é uma das virtudes que talvez poucos observam, né? Porque tem muita gente que talvez acha que já aprendi, já sei tudo e tal, e às vezes deixa um pouco de lado. Então, ouvir ali, a humildade, ele é um caminho muito forte, é uma ponte muito forte para levar um sucesso aí, não é? Sem dúvida, né, Roberto? Eu acho que é por isso que faz muito sentido, né? Quando se fala que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? É. Para que a gente escute mais e que a gente fale menos. E esse saber, esse conhecer, eu já sei tudo, eu já fiz de tudo, eu já passei de tudo, isso não existe. A vida nossa profissional, a minha, a sua, é aprendizado constante. Todos os dias a gente aprende alguma coisa, todos os dias. A gente vê alguma coisa diferente, a gente vê alguma coisa que fala, poxa vida, mas isso aqui eu ainda não tinha trabalhado, isso aqui ainda não, eu não vi, isso aqui ainda não havia nem tido um contato mais próximo, especializado. Então, todo dia a gente aprende. E a humildade abre portas, né? A humildade abre porta em qualquer lugar. A nossa vida profissional, Roberto, a nossa carreira, ela é passageira. Nós não somos nada, nós estamos na Sim. posição, né? E hoje, no dia de hoje, eu conversei com uma pessoa, conversei com um diretor de empresa no dia de hoje, estava atendendo a empresa, eu fui fazer um atendimento à empresa, o diretor, e eu comentava isso com ele, né? Eu acho que, principalmente numa cidade igual a nossa, igual do Presidente Prudente, que você, pela tua popularidade aqui na cidade, você conhece, né? A gente fala, conhece todo mundo, e conhece. A gente conhece muita gente, né? Sim. Muita gente a gente Sim. conhece. E eu acho que a gente tem, na nossa passagem, Roberto, deixar a porta aberta. Né? Da gente passar e a gente ter porta aberta, a gente ter humildade, para que depois de tantos anos a gente venha se encontrar, como está acontecendo aqui com a gente hoje. Exatamente. Se falando de porta aberta, eu pude, juntamente contigo, ter exatamente essa experiência, né? No momento ali desafiador da época, no momento fui para um outro desafio, deixar a porta aberta, e Faz parte. e eu soube que você foi uma das pessoas que sinalizou para um novo parceiro lá o meu nome, citou meu nome. Então, Foi isso mesmo. então, isso aí, o poder do... vamos imaginar assim, né? Hoje, a palavra muito popular, o poder do network, com humildade, ele tá se fazendo muito valer hoje, tá em evidência, né? Sem dúvida nenhuma. Você tem um acesso de você ligar para uma pessoa, de você passar a mão no telefone, né? Olha, de novo nós estamos falando do telefone, né? Mas de você passar a mão no telefone, Roberto, poxa, estou com uma pessoa aqui, estou com um cliente, estou com um amigo, dá uma atenção para ele. Não é isso que a gente passa por isso, para falar, poxa, agora, deixa eu atender agora, deixa eu falar com essa pessoa agora, deixa eu ver onde eu posso servi-la, onde eu posso atendê-la, né? Então eu falo, pá, deixa pra lá, isso aí não vale tanta pena assim, né? E assim, a humildade vai levar a gente sempre a esse caminho, né, Alberto? Sempre a gente... Ô Marcelo, agora uma curiosidade minha, tá? A função de gestão ali, a parte de análise territorial, como foi na época nessa empresa que nós trabalhamos junto? E hoje você está em uma outra, eu não sei se caso você queira citar, sem problema, fica à vontade, mas são duas realidades. Mas qual foi aquele momento que você observou que você, vamos falar que foi desafiador resolver na função que você estava, resolver um desafio assim que te apareceu, um exemplo, capilaridade. Imagina-se, capilaridade, seja
né, de usuários, que na época você estava coordenando mais a parte de PF, né, pessoa física. Hoje você está numa realidade de pessoa jurídica. Então, a pessoa física, que é ali na ponta, então, o cargo que você estava lá nessa empresa de gestão, e o desafio que foi te colocado, que às vezes você não tinha se deparado. Você se lembra esse momento que daí você falou, depois desse desafio vencido, você falou, realmente a graça de Deus foi comigo e é o que eu nasci para fazer, vai. Eu acho que é assim, Roberto, eu acho que os desafios são muitos, constantes, para não te dizer que quase que diário, né? Mas eu acho que o mais difícil é você conseguir montar uma boa equipe. E parece que em alguns momentos você não conseguia ter esse fechamento. Quando você arrumava uma cidade, a outra não estava legal. Quando você arrumava a outra, descobria outra. Enfim, né? Então, montar uma equipe para que você chegasse no momento assim, não de tranquilidade, porque nós nunca temos uma tranquilidade. Sim. A área comercial, sim, né? a parte comercial é muito dinâmica. É a correria, no dia a dia, né? Mas quando você montar uma equipe, fala assim, poxa, agora eu estou num momento que eu consigo trabalhar um pouco mais tranquilo. Então, acho que a formação e a gestão da equipe, eu acho que é o maior desafio, são pessoas, né? Porque as pessoas estão diretamente ligadas no negócio, né? Então, as pessoas, eu não acredito, Roberto, na situação da pessoa falar, quando a pessoa chega aqui na empresa, ela esquece o mundo lá fora, é difícil. Porque fora, o mundo lá fora está a vida da pessoa. Sim. Tá o casamento, tá os filhos, às vezes tá uma doença, às vezes tá um problema. Então, o maior desafio para mim, Roberto, ainda é a gestão de pessoas, né? Não que a gente não consiga driblar a situação, mas pelo contrário. Graças a Deus, novamente, né? Com muita permissão de Deus, a gente consegue muito encaixar as pessoas. Mas é um grande desafio. Você conseguir equilibrar isso. E esse, na época, quando você pôde ver que você conseguiu contornar a parte de gestão de pessoas, foi ali que também te aqueceu o chamado. O chamado e fazer valer, faz sentido que eu tô aqui. Fazer valer o sentido que eu tô aqui, o legado que eu quero deixar, né? Porque eu acho que o legado é uma coisa que todo mundo, como as empresas, Roberto, as empresas têm as suas marcas, as empresas têm o seu slogan, ou popularmente, como se diz, o jargão, né? Eu acho que todo ser humano deveria ter um legado. A pessoa tem que pensar em deixar um legado. E a pessoa pensar amanhã, e amanhã, qual que é o meu legado? Quando eu não estiver mais aqui. Eu tenho meu legado, viu, Roberto? Eu tenho meu pensamento. Por isso que ele seja, eu tenho meu legado. Né? Sim. Então, eu tenho meu pensamento, eu tenho qual que é a referência que eu quero deixar, qual que é a referência que eu quero ser para as pessoas. A alegria que eu tenho, Roberto, é encontrar profissionais que nós trabalhamos junto. E, desculpa a minha redundância, novamente, como está acontecendo aqui hoje com você, né? Por exemplo, eu coloquei uma mensagem na rede social, um LinkedIn, né? E a pessoa entrou no LinkedIn embaixo e escreveu para mim, eu acho que faz uns 15 anos que eu não devo ver a pessoa da cidade de Ribeirão Preto, e a pessoa escreveu assim, que saudade de trabalhar na sua gestão. Então isso para mim é um dos maiores legados que a gente tem. Entendeu? Essa aproximação de pessoa. Observar o ser humano, não só a pessoa como número ali, né? Não só como resultado. Somos cobrados por resultados, isso é fato. Mas igual você disse, né? Por trás de qualquer números que se apresenta, tem ali o ser humano para ser observado e dado a atenção, né? Atrás de qualquer crachá tem um ser humano, né, velho? Atrás do crachá, e eu costumo falar que o crachá fica perto do coração justamente por causa disso. Além do crachá, a fotinha do crachá, o coração tá aqui. Né? Então a gente não consegue. Não adianta, você não vai conseguir separar. Se a pessoa está bem, ela vai trabalhar bem. Se ela tem um problema, ela saiu de casa, o filho está doente, ela tem problema financeiro, ela não vai trabalhar bem. Né? Você experimentou, na tua carreira, alguma outra área que não fosse comercial? Alguma vez? Eu experimentei minha área de formação, Roberto. Minha área de formação. E eu acho que você mesmo não sabe qual que é a minha área de formação, né? É a área do direito? Sou formado em direito. Eu ia chegar nela. Pois é. Então. Eu tenho formação em direito. Eu tive uma passagem pelo cartório de registro de imóveis do Walter Afonso. Sim. Aqui em Presidente Prudente. Trabalhei com o seu Walter, trabalhei com o seu Walter Afonso e com o Afonso, que era um dos chefes do cartório. E
Ali, Roberto, é o contrário do que você falou da área comercial. Você falar do momento que eu falei assim, onde você chegou e falou, bom, agora é porque eu tô aqui. Ali foi ao contrário. Embora sejam pessoas fantásticas, é uma experiência muito boa, que eu acho que naquele momento eu fazendo direito foi de grande valia para mim, foi ao contrário. Um dia eu parei na mesa onde eu estava e falei, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim ficar preso dentro do cartório. E ó, Roberto, trabalhei no cartório, não existia computador. Era máquina. E não era máquina elétrica, era máquina manual. Datilografia, né? A famosa datilografia. Datilografia. Então, e aquele momento eu falei, não, isso aqui não é para mim. Para mim, para minha vida, o que que eu quero? Eu quero a área comercial, eu quero me relacionar com pessoas. Acho que tive um professor muito bom, né? Foi meu pai. Teu pai era da área Meu comercial? pai era da área comercial. Ah, Meu pai trabalhou numa empresa aqui, próximo até o teu estúdio aqui, por 34 anos, na mesma empresa, na Massey Ferguson, sim, na Corema. Meu pai trabalhou sim. por 34 anos e eu acompanhava ele. E Onde ele sempre ia, foi comunicativo, sempre gestão de ali, comunicação sempre interpessoal. dessa forma. E as pessoas, eu cheguei esses dias, cheguei na nossa cidade, onde estão as famílias, e os amigos do meu pai faleceu em 2018, mas os amigos olharam para mim e falaram, rapaz, parece que a gente vê seu pai. Foi graças a Deus. Né? Que isso é uma honra, né? A gente Sim, com ser visto na certeza. imagem do nosso pai, da nossa mãe, né? Sim. Eu tive um professor muito bom, e aí o que eu tinha certeza é que eu não queria minha área de formação, que eu queria ir para a área comercial. Essa foi a única certeza que eu tive. Mas o direito, o Marcelo, ele, queira ou não, ele abre portas também, até na área comercial, para você, de uma forma firme, se sustentar em argumentos, quebra de objeções. Sem dúvida. Principalmente, né, na telefonia que, na época que você foi um dos momentos ali de desbravar territórios antes não conhecido, que é telefonia móvel, era algo Sim, desconhecido. Então, o direito, ele dá também deu uma base, não deu? Muita bagagem, Roberto. E, assim, eu falo que eu acho onde eu não queria estar na parte burocrática, né? Ah, não, sim, sim. Na parte burocrática. Sim, Mas, da vivência diária. Isso, né? Eu nunca me vi advogando, Sim, sim. para te falar a verdade. Mas eu acho, Roberto, que todas as pessoas, dentro do nosso curso, dentro da nossa turma, eu tenho 27 anos de formado, minha turma tem 27 anos de formado, né? De direito. E a gente costumava falar muito que todo mundo que fizesse qualquer faculdade deveria fazer uma segunda, que era o direito. Porque o direito, ela dá base, dá amplitude para qualquer formação. Para medicina, poxa, para medicina, sim, a medicina é legal. Quantos erros médicos a gente vê acontecer, quantas coisas a gente vê acontecer, para um engenheiro, para uma obra, enfim, de uma forma em geral, né, é uma base para tudo. Então, me abriu muito a porta, me abriu muito a oratória, né, uma parte da Sim, a oratória, parte da a comunicação parte da fica boa, né? comunicação. Então, foi muito importante a faculdade para mim, mas eu só não via na parte burocrática. O desafio ali de atender uma certa meta, um alvo, um objetivo, né? Exatamente. Eu via na parte de desenvolver pessoas, Sim. de estar no mercado, de estar conversando com alguém. E aí foi onde eu encontrei a minha profissão. Sim, com certeza. Eu costumo dizer, quando o dom é despertado em nós, aquilo que a gente faz com paixão e perde hora, aquilo que você faz sem olhar muito no relógio ali, eu costumo dizer que é aquilo que Deus confia na gente e quer que a gente transborde na vida daqueles que nos cercam, né? É o que nos motiva, né? Exatamente. É isso. Hoje, se você fosse traçar assim, o que você busca mais na figura de um líder? Humildade. Acho que acima de tudo a humildade. Depois que as pessoas se coloquem no lugar dos outros, Roberto. Porque tá muito complicado. Muitas vezes você vê a pessoa não se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que a humildade resumiria tudo, né? E depois, é uma frase que eu uso para a minha equipe até hoje: liderar pelo exemplo, né? Você fala para mim fazer, mas você não faz isso. Ou o famoso: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, a liderança pelo exemplo, a pessoa fala: poxa vida, mas meu chefe está aqui e eu preciso entregar. Muitas vezes eu escutei, Roberto, a minha vida profissional, muitas vezes, não foi uma vez, minha equipe fala: nós estamos fazendo por você, nós não estamos fazendo
pela empresa. Nós estamos fazendo por você. E eu trabalhei numa rede, Roberto, de móveis e eletrodomésticos, onde a proprietária falava uma coisa assim, se você quiser lavar o chão, joga o primeiro balde. Depois a equipe vem. Então pega uma vassoura, pega um rodo. Bem didático. Bem didático. Você quer lavar o chão da loja, joga o primeiro balde d'água. Depois a equipe vem com você. Então, eu acho que assim, a humildade e o exemplo pela liderança. É isso que eu busco. Eu sou líder, tenho a minha equipe, mas eu também tenho a minha liderança, eu também tenho os meus chefes, né? E assim, é na mesma forma como a gente gosta de tratar, a gente gosta de ser tratado, a gente gosta de ser uma referência dentro da área, uma referência dentro do mercado, né, Roberto? Sim. Porque o mercado é muito dinâmico. Sim. Hoje eu falei com você, eu trabalhei num segmento de móveis e eletrodomésticos, depois do setor de telecom, né? Então, o mercado é muito dinâmico, né? E principalmente nessa função de gestores, né? A parte de gestão, a parte que é conduzir pessoas. Quem assume esse desafio, que é desafiador, essa característica da humildade, de se pôr no lugar do próximo, é igual você disse, né? É predominante. E o primeiro passo de atitude com exemplo, aí é a cereja do bolo, né? Esse é a cereja do bolo, esse é que vai fechar a conta, né? Porque a hora que você tem a equipe fazendo por você ali, realmente faz sentido esse estar dando o primeiro passo, né? Sem dúvida nenhuma. A gente que é cristão gosta de ancorar nossa mente, exemplo de Cristo. O próprio Cristo fala, né? Frente à honra, vai a humildade. Frente a uma humildade, né? E assim, você tem que fazer, conforme eu te coloquei agora, muitas vezes eu ouvi da minha equipe, chefe, eu estou fazendo por você. E eu falo para a minha equipe, eu estou fazendo por vocês. Né? Porque para trás, Roberto, o que acontece para trás nos bastidores, muitas vezes a sua equipe de liderado não precisa saber. Né? O que está para trás, está para trás. Administra para trás. Sim. Mas aqui a conduta tem que ser outra. Aqui a conduta tem que acontecer. O Marcelo sempre calmo, tranquilo e suave para conversar ali, se inspirou o quê? O teu pai era assim? Meu pai... Era mais enérgico? Eu não sei, Roberto, uma forma... Ele é alemão, meu pai é alemão. O alemão, ele é explosivo, né? O Fritz é alemão, né? É alemão. Ele mesmo nasceu na Alemanha? Não, os avós? Dos avós, né? Tá. Mas não era tão calmo, não. Mas tinha uma sabedoria muito grande. Sim. Tinha uma sabedoria muito grande. Meu pai foi um homem que não teve estudo, mas tinha uma sabedoria muito grande. E conseguia, Roberto, eu percebia que ele conseguia sair das situações de uma forma muito diplomática de condução das coisas. Sim. Né? Então, faz com que a gente procure esse se inspira. Agora, a gente explode também, não tem jeito. Não, bom, eu vou falar com experiência própria. Todas as vezes que eu me deparava com o Marcelo, é natural que o calor... O calor sempre era... Você sempre tem... Foi raras vezes... Aliás, eu não me lembro de vezes você sair fora da tua normalidade, não. Sempre do teor brando, sincero ali, simples. Não podemos sair, né? Sim, assim, sim. Agir com responsabilidade, agir com educação, agir com respeito. Muitas vezes, Roberto, duro, severo. Muitas vezes, depois que passado, você fala, pô, será que não teria uma forma de fazer melhor? Será que não teria fazer assim? Mas sempre com muita humildade, sempre, nunca querendo mal a ninguém, nunca humilhando ninguém, nunca desejando mal a ninguém, porque isso não é cristão. Isso não é nosso. Exatamente. Assim, porque a gente vai na igreja, atua na igreja, como você atua, como eu atuo. Mas tá ali servindo ali, é uma forma, na rua é outra forma. Esse eu conheço, esse não é desse jeito, não. Então isso não bate. Com certeza. Né? A conta não fecha, né? E a gente sabe que o mercado de telefonia, né, ainda mais na visão do gestor e na responsabilidade de gestor, exige-se muito, né, alguns resultados. Uma forma de você levantar um pouco alguns troféus para sua vida
particular é desbravar o mundo, é isso? É um pouquinho. Porque, olha, eu vejo alguns momentos você... quantos países você já passou, vai? 22. Ó. Passei em 22 países e Era um sonho de infância, era uma meta de vida, ou você percebeu que se fez necessário para que flua o teu dom ali de forma dinâmica, recarrega eu a energia, como foi? eu acho que é recarregar a bateria. É. Toda vez que você sai, você recarrega a bateria. E tudo começou, Alberto, com a minha esposa. Nós ainda não éramos casados, era namorado, e fizemos a primeira viagem juntos. Vamos viajar, fizemos a primeira viagem. Quando nós retornamos, No Brasil ou no no exterior? Brasil, Uhum. né? E quando nós retornamos, sentado dentro do avião, eu olhei para ela e falei para ela: qual é o próximo lugar que nós vamos? No dia que nós estávamos voltando dentro do avião. Já fazendo a próxima. E aí nós fizemos um pensamento, falou, a próxima vai ser em tal lugar. E no retorno aconteceu a mesma coisa. E no retorno Então, aconteceu a mesma então coisa. já é uma tática tua. No retorno já alinha a próxima. Mais ou menos isso, né? E nessa situação aí fizemos uma primeira, com permissão de Deus, fizemos uma primeira viagem internacional. E aí, como diz assim, as pessoas se acostumam com coisa boa, né? Coisa ruim é difícil, mas com coisa boa, né? Eu vejo que o próprio Deus fez o ser humano tão perfeito, tão dinâmico. É natural que as coisas boas do mundo é para ser conquistada e desbravada. Desbravada, vivida, Exato. visitada, apreciada. Isso. Né? Então, Roberto, aí, por graça de Deus, tivemos a felicidade de conhecer 22 países, de andar. Temos algumas programações feitas já para os próximos meses, né? Acho que até para um ano mais para frente já temos algumas programações. E é uma forma de recarregar a bateria. Eu acho que tudo, quando a gente sai, a gente se diverte, curte, conhece, tudo, mas tem uma cultura muito grande por trás disso. Né? Tem uma cultura que você. De tudo. De construções, de gastronomia, de população, de vivência, de religião. E tudo por onde você passa, você aprende um pouco. Tudo fica um pouco de cultura, né? E eu costumo falar, muitas vezes as pessoas fazem perguntas para a gente: o que você mais faz sem a cultura? Eu acho que isso, porque o saber, o conhecer, a cultura, ninguém tira de você, Sim. né? Então é fantástico, assim. E esse é o nosso lema para a vida, nossa meta. Mais uma vez, a gente é vivido por meta. A nossa meta Para variar, né? é aumentar esse número de viagens. Qual foi aquele país que mais chamou atenção, que culturalmente falando foi... eu sei que alguns povos são meio que, né, em alguns momentos são iguais, né? Mas sempre tem a sua peculiaridade. Mas qual que foi aquele que te colocou assim um chamar a atenção um pouco mais aguçado? Olha, a Alemanha. Sim. Né? A Alemanha, você conheceu as origens da tua família? Eu achei a raiz da família em Munique, por exemplo, eu encontrei. Né? Que bacana. Mas teve algum parente, alguém que você conseguiu? Não, pessoalmente não, mas descobri onde estavam, tudo, né? E Munique, assim, a Alemanha de uma forma em geral, né? Mas são muita beleza, assim, eu tive em julho desse ano agora, em julho de 2024, tive na Turquia. Não tinha uma expectativa de um país tão bonito, Roberto, quanto a Turquia. Foi uma grata surpresa, né? Todos os lugares muito bonitos, mas então são países diferentes. E assim, Estados Unidos, nós tivemos nos Estados Unidos algumas vezes, então os Estados Unidos tem uma tecnologia que é fantástica, tudo, né? Então cada país traz a sua característica, traz a sua peculiaridade, né? O importante é bater a meta. E qual foi aquele que te chamou a atenção na questão de custos? Que a gente sabe, viagem internacional sempre vai ser um pouco mais elevada. Mas aquele que foi mais acessível, que você falou, poxa, eu achei que era tão absurdo aqui, esse foi até que fora da curva aí, vai. Para a economia que eu falo. Para a economia, eu acho que assim, nós tivemos algumas vezes na Argentina, né? Não estou nem dizendo em questão de economia, momento, que agora novamente Sim. a Argentina está mais acessível, né? Para nós somos brasileiros. Mas eu acho que a Argentina foi um país que apesar que eu cheguei nos Estados Unidos de uma oportunidade, Roberto, uma das 3 oportunidades que eu tive nos Estados Unidos, eu cheguei nos Estados Unidos com o dólar na paridade de 1 para 1 para o real. Então você já sabe o que aconteceu. Nossa! Né? Você já sabe o que aconteceu. Por exemplo, uma camisa, Nossa, um tênis, você fez. paridade de 1 para 1.
né? Eu acho que isso aí nunca mais na minha vida eu vou ver, e eu acho que as próximas gerações também não vão ver, né? É, Mas temos um desafio de uma nova pois é, gestão para assumir lá. Não sei se vai ser é, tão assim. é, Hoje está um pouco hoje tá mais fora difícil da a coisa. curva, né? Tá mais difícil. Mas, porém, também é assim, né? A Europa, muito caro, todos os lugares muito caros, você falou, quando sai, o custo é mais alto, né? E a gente tem alguns amigos que a gente viaja junto e que a gente usa um lema que você já deve ter escutado, que é assim, quem converte não se diverte, né? Então, deixa pra lá, porque se você ficar pensando, você Você não vai desfrutar exatamente a proposta, né? A chegamos, proposta é relaxar, né? chegamos na Europa agora, tivemos na Europa, tivemos na Turquia, depois tivemos na Grécia, tudo. Vamos comprar uma água na rua, quanto é uma água? 5 euros. Então você pegou o dinheiro aqui no Brasil, tá no bolso, você chega lá, você arranca uma notinha de 5 e paga, tá tudo bem. Mas se você falar, pera um pouquinho, 5 vezes 6, 30, não, acho que eu não vou tomar água, não. Então você nem água você toma, você entendeu? Então quem converte não se diverte, né? Mas tive essa situação de pegar $1 de 1 para 1 e agora pagando 6 no dólar, 7 no euro, enfim, mas Faz parte, faz né? parte da situação. O importante é criar histórias, memórias, E né? aí minha mulher fala assim, ó, quem não quer gastar não sai de casa. Né? E a grande realidade é essa. Né? E hoje, se você fosse observar o Marcelo, o jovem Marcelo saindo do ensino básico, observando todo esse trajeto, qual que é a visão do jovem Marcelo hoje? Você, que recado, melhor dizendo, que você falaria para esse jovem Marcelo saindo do colegial, indo para a faculdade, vai? A maturidade, né, Roberto? O tempo vai passando, a gente vai... Maturidade, que a gente pensar, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Mas ah, Deus é tão bom na minha vida, Roberto, mas tão bom na minha vida, todos os dias. Deus é bom demais, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Deus é tão bom na minha vida que eu posso te dizer assim, eu tenho nada ou quase nada, Roberto, de arrependimentos. Nada ou quase nada de arrependimentos, sabe? Tive momentos muito difíceis na minha vida, mas muito difícil mesmo. Momento financeiro muito difícil, momento de saúde muito difícil com a morte do meu pai, mas nesse momento eu não me abalei porque Deus estava do meu lado. Né? Então, assim, maturidade, eu acho que é mais isso. Né? Qual é o recado? Maturidade. É isso. Pensamento. Se fortaleça nessa visão, né? Se fortaleça nessa visão, se fortaleça em Deus. Deus é muito bom. Todos os momentos que, mesmo de dificuldade, é, eu tenho poucos arrependimentos, Roberto, na minha vida. Eu falo assim, puxa vida, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, graças a Deus, isso é uma passagem muito pouca na minha vida. Essa área que você está inserido, que é tecnologia, houve vários momentos da tecnologia. Telefonia móvel, né? Dos telefones fixos, foram para o móvel, do móvel foi para os smartphones, e hoje o smartphone está todo uma forma completa. Esse olhar de várias gerações, você observando cada momento das equipes e também dos negócios que você fez a gestão. O que você observou de comum nessa fusão, de épocas que não se perde, que você sempre tem que ter a mesma... Por mais que o mercado é dinâmico, mas sempre aquela base você se mantém. Você consegue lembrar alguma coisa de base firme, independente de épocas, transições, essa base você não... Comercialmente falando, da forma de negócio também, mas pessoalmente também. Roberto, comercialmente falando, eu acho que é estar preparado no momento para atender a necessidade do cliente. A capacitação, você A fala. capacitação e a venda consultiva. Você recorda que nós falávamos muito disso, que muitas vezes o cliente chega na loja, ele veio comprar, mas ele não sabe o que ele precisa. Ele sabe que ele precisa de um telefone. Ele não sabe qual que é o plano que ele precisa, ele não sabe o que ele precisa da internet mais ou menos. Então, acho que assim, está preparado para atender a necessidade do cliente. Né? E eu acho que elas estão interligadas, na parte comercial e na parte pessoal, porque estar preparado depende de você.
É Se não, preparar depende de você. seria não só apenas a palavra vendedor ou um Não, simples atendente, é a não, parte consultoria, né? Ser um exatamente. consultor de venda, Exatamente. observar que ali tem que exigir uma capacitação ali Exatamente. para, é o que você disse, saber melhor orientar aquele que está indeciso. Exatamente. Uma consultoria à necessidade do cliente. Né? Entender, se colocar no lugar do cliente, entender o que ele precisa. Né? Muitas vezes você vai se lembrar de quantos problemas transformamos em oportunidades. Sim, sim, O cliente chegava com um problema, transformávamos em sim, oportunidade. várias oportunidades. Várias Várias. oportunidades, né? Então, assim, qual que essa linha do tempo do telefone fixo para o celular, para o smartphone, se manter preparado, estar preparado. É a famosa e o ditado do cavalo arriado. Papum, Montou e vai. montou e vai, só vai, né? E na gestão, nessa mesma análise, para PJ, que daí você tem que cuidar de uma carteira de. Aí é outra cabeça, é É. outro tipo de postura. Qual que seria? É assim, Roberto, a diferença que eu costumo dizer para o meu time, que eu tive muitas pessoas que trabalharam comigo no segmento de pessoa física e hoje estão comigo no segmento de pessoa jurídica. O que eu costumo falar é que na loja você faz um atendimento receptivo. Você recebe o cliente. Você abre a porta, espera o cliente chegar e faz uma venda consultiva. E no segmento de pessoa jurídica, não. O segmento de pessoa jurídica é um segmento hunter, que você sai à procura do cliente, que você atende os empresários, né? Você está vendendo para um CNPJ, mas a sua relação comercial é com a pessoa. Ou é com o dono da empresa, com o diretor da empresa, com o gerente da empresa, né? Então, é um formato de atendimento diferente. Muda a questão do Os com- atender, Uma questão de entender. mas a capacitação é a A mesma capacitação é a mesma de que tem que ser sempre preparado. de estar preparado para você fazer esse atendimento, né? Então, o que muda praticamente é o andar de bicicleta. O andar de bicicleta. Às vezes você ia por um caminho, agora você tem que ir por um outro caminho. Praticamente é isso, né? Que é um formato hunter, né? Quando você atende empresas, você é um hunter, né? Então, você tem uma carteira? Tem. Você tem um mailing para trabalhar? Tem. Mas você tem que ir em busca. Coração com coração, né? Eu sempre falo, Coração com coração, coração, olho no olho, você exatamente. saber fazer leitura da real necessidade e com clareza isso, né? Sem dúvida nenhuma, Roberto. Assim, eu costumo falar para os meus amigos, costumo falar para a minha equipe, comento isso com a minha mulher é professora, e eu costumo dizer que é o seguinte, Roberto, eu tenho muita dúvida, mas muita. Certeza, a única que a gente tem é a da morte. Mas eu tenho muita dúvida que o robô vai substituir o vendedor. O vendedor. O robô vai substituir o garçom. A gente já vê nos Estados Unidos, no Japão, o cara faz um pedido no quarto, o robô sai com a bandeja, chega na porta do quarto, faz um bip, faz um barulho, o cara pega, tchau, prepara alimento, a gente vê, pega um braço, prepara um alimento, entrega um alimento, mas vendedor, eu estou para te dizer que o robô não vai substituir o vendedor. Por mais treinado que ele seja, capta qualquer lógica, né, de vetores ou algoritmos, a essência do coração do coração. Exatamente. E o olhar ali. E é por isso. E por que não vai substituir? Porque não tem essa relação interpessoal. De olhar no olho do cliente. E eu sou vendedor. Né? Tenho cargo de executivo, tenho cargo de gestão, mas a essência nossa é o vendedor. Eu sou vendedor, mas eu também sou consumidor. E eu tinha uma experiência, que eu cheguei para comprar um carro, e eu saí de uma concessionária, aqui, frente com frente, fui muito mal atendido. E eu saí de casa, peguei minha mulher no sábado e falei, vamos lá para comprar o carro. Ponto. Estava decidido. Fui muito mal atendido. Saí da concessionária, entrei na outra concessionária. Carros similares, marcas, né? Similares, né? Sim. Marcas diferentes, mas modelos similares. E eu entrei na loja e eu acho que eu entrei tão nervoso já que a mulher falou para mim, vem ver o carro aqui e tal, o senhor. Eu falei, já conheço o carro, só quero... Aí ela virou para mim e falou assim, mas o meu carro o senhor não conhece. Opa! Ela me desarmou na hora. Já foi o ponto. Ela desarmou na hora. Sim. Né? Porque eu já entrei nervoso, entrei irritado. Falei, não, eu já conheço, só quero saber... Não. O meu carro o senhor não conhece. E o carro dela é o carro do outro, que é igual, porque a marca é a mesma. Mas ali ela já me desarmou. E o que aconteceu? Ela vendeu o carro.
né? Então, essa relação interpessoal, nenhuma máquina substitui isso, Roberto. Por mais que hoje a inteligência artificial tá em alta, é o novo boom do momento e Sem tudo dúvida. mais, mas como aqui um dos podcasts eu falava com um dos convidados, ele é da parte de TI, desenvolve sistema para a área de humanas, né? E aí ele falava, não fiquem com medo. É. Porque muita gente na época falava, o bug do milênio, lá no ano 2000. Vai acontecer. Não fiquem com medo. Apenas vai ser mais um acessório para agilizar os bons que querem se especializar ainda mais. Sim. Porém, o interpessoal é insubstituível. E se preparar, né? Tá preparado Se para o preparar. momento. Se preparar para o momento, estudar, se aperfeiçoar, né? A tecnologia, ela pode ajudar. A inteligência vai ajudar muito. Só que a relação interpessoal é o diferencial, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Né? E aquele casamento que eu fui do teu cunhado, o Leves, aonde a entrada triunfal foi uma bandeira do Palmeiras. Como que é pra você? Você também é palmeirense, é isso? É assim, Roberto. É a família de todos os lados. É obrigado. Na família, para entrar, tem que ser palmeirense. É obrigado a ser palmeirense. É dos dois lados, né? E a minha sobrinha, que vai fazer 3 anos semana que vem, a nossa filhadinha, filho do Leis, vai fazer 3 anos semana que vem, da Jaqueline, a nossa filhada, ela beija a camisa, ela canta o hino, ela vibra, que canta e vibra, e ela faz assim com a mão, ela fecha a mão. E eu vou contar uma curiosidade, Roberto, para você aqui. Aí, ô Leves, você tá ouvindo aí, né? Leis, Jaqueline. O dia que eu conheci minha esposa, o dia que eu fui na casa da minha esposa pela primeira vez, eu fui jantar na casa dela. Minha sogra fez um jantar e convidou para que eu fosse jantar lá para conhecer a família, né? Meu sogro, uma pessoa muito séria, muito sábio, muito inteligente, mas muito fechado, né? Assim, muito de natureza, de criação. E ele passou quase o jantar inteiro meio sisudo, meio fechado. Já tinha rolado uma cervejinha, já estava na sobremesa, e a coisa ainda continuava meio sisudo, continuava meio fechado ainda, né? Mas lá para as tantas das horas saiu uma situação que ele me perguntou: para que time você torce? Eita! E eu falei Palmeiras. Falei, então toca aqui. Então... E aí foi só alegria, entendeu? E do lado da família do meu pai também, todos palmeirenses. Do lado da família da minha cunhada, do meu irmão também, todos palmeirenses. Acho que é condição, viu, Roberto? Eu vi. Ó, o modo com o qual ele entrou na festa ali, todo caracterizado do Palmeiras, eu falei, pô, leva a sério mesmo isso aí. Entrou a banda da Mancha Verde, né? Mas é condição para entrar na família, viu? É até para entrevista de emprego, hein? É brincadeira, isso é brincadeira. Mas às vezes eu pergunto, né? Às vezes, logicamente, que é uma brincadeira, né? Às vezes eu tô conversando com alguma pessoa, algum que quer vir trabalhar com a gente, e aí, olha que a coisa já tá concluída, tá tudo resolvido, eu faço, qual que é o teu time? A pessoa vai, então vamos repensar e vamos passar pro RH, a gente volta a se falar depois, né? É um quebra-gelo. É um quebra-gelo. Ô, Marcelo, e como você tá vendo hoje, você que pegou, eu vou retomar só essa timeline, essa entrada da telefonia dentro da tecnologia de uma forma muito bem manual à época, e depois hoje está muito tecnológica. E hoje a gente vê o mundo digital. E para qualquer um que está disposto a fazer parte desse ramo de telefonia, como que você vê hoje essa evolução do digital e as famílias todas? Eu acho que é difícil aquele que não tem um celular não esteja envolvido diretamente em alguma rede social. Como que é esse posicionar no digital para você? Como tem sido dentro dos negócios, tanto os parceiros hoje que você tem, toma conta de PJ, qual que é a visão que você tem do digital? Assim, Roberto, ninguém mais vive sem o telefone, foi o que nós falamos aqui no começo, né? Eu acho que a pandemia trouxe diversas coisas ruins, diversas consequências ruins, né, para o mundo, muitas mortes, enfim, muita dificuldade econômica para os empresários, para as empresas. Por um outro lado, ela aproximou mais as pessoas da tecnologia. E eu vou te dar um exemplo. Nunca se vendeu tanta internet
banda larga quanto na época da pandemia. Por quê? Porque as pessoas estavam em casa. Elas precisavam estudar, elas precisavam trabalhar, e foi o momento que as empresas, como se diz popularmente, surfaram uma onda muito boa na venda de tecnologia. Nunca se vendeu tanta internet, Roberto, isso é um dado histórico. E se vendeu internet para quem? Para quem estava em casa. Quem estava em casa? O mundo estava em casa. Então, a pessoa que não tinha uma familiaridade, um acesso à tecnologia, ela passou a ter. E eu vou te dar dois exemplos muito próximos de mim, né? O meu sogro e a minha mãe. O meu sogro e minha mãe, assim, eles atendiam o telefone. Atendiam o telefone. Ponto. Hoje não, hoje meu sogro tem smartphone com Facebook, a minha mãe tem Instagram, entendeu? Então, assim, é coisa que hoje eu falo, mãe, você vai na igreja? Você fala, não, tem um grupo, ela tem um grupo das senhoras da sim. igreja. Não, ela fala, fulana colocou no grupo aqui da igreja. Então eu falei, mas tá moderno, hein? 80 anos, minha mãe, meu sogro, né? Então hoje você faz um resumo que foi uma ida sem volta. É uma ida sem volta e crescente. E um negócio que não se posicionar, você acha que é uma tendência ficar um pouco para trás e talvez Obsoleto demais, né? fica obsoleto demais, né? Obsoleto demais, não tem como. Não tem como. Vamos pegar estabelecimentos também, vamos mudar um pouco. Só o smartphone, só o telefone, vamos mudar um pouco para alguns estabelecimentos, alguns famosos aqui em Prudente que você conhece, que há 3, 4 anos atrás, vou bem distante, hein? 5 anos atrás, vocês vão falar, não, eu não recebo cartão de crédito. O que acontece hoje? Se a pessoa não receber um cartão de crédito? Ela está fadada, a pessoa falar, eu não vou ali, porque lá ele não recebe cartão de crédito, ou um cartão de débito, ou uma maquininha do Pix, Exato. né? Então, eu estou falando coisa de 5 anos, estabelecimentos conhecidíssimos em Presidente Prudente, porque a maquininha do cartão de crédito depende de uma tecnologia de celular para funcionar, né? Sim. Que é o M2M que a gente fala. Sim, sim. É machine to machine. Então, o estabelecimento há 5 anos atrás se dava um luxo de falar, não, eu não trabalho com cartão de crédito. Hoje ele não consegue trabalhar sem ter um cartão de crédito. Então isso é sem volta, né? É uma ida sem volta, né? É uma ida sem E, volta. e você hoje que está ligado diretamente aos PJ, é muito latente, né? Observar aqueles que ainda são relutantes e números decaem com aqueles que entenderam, fizeram a leitura e surfam assim, escalam melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Se você pegar, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui do nosso portfólio de produtos, hoje a gente senta com o empresário, a gente oferece para o empresário uma linha móvel, está resolvido. Colocamos uma internet no estabelecimento, está resolvido. O senhor tem site? Site? Puxa vida, tem site. Ó, o site faz as vendas do senhor crescerem em 30%. Nós fazemos a criação de um site. Nós colocamos o telefone para toda a equipe de funcionários da pessoa. Tem um crescimento de vendas. Nós conseguimos colocar um monitoramento das linhas dos funcionários, até para que as linhas, por exemplo, não funcionem após o expediente, para que não gere ações trabalhistas. Então, todo esse tipo de tecnologia nós temos para oferecer para os clientes hoje. Então, assim, e a pessoa que não aderiu a esse momento, a pessoa que não quer esse momento, a produtividade dela está muito distante. E custo-benefício? Custo-benefício baixíssimo. Eu falei, por exemplo, esse serviço a gente faz um controle das linhas, Roberto, por R$5. Olha o tamanho do benefício que o empresário tem. Eu costumo, inclusive, eu ministro algumas aulas, mentoria, justamente de visão estratégica no digital. Ou seja, do jeito que as pessoas instalaram os seus negócios no mundo, na cidade Sim. física, sabendo olhar o melhor ponto comercial na época, melhor fachada, melhor vitrine, oferta de venda ali, eu coloco a visão dela para colocar o negócio dela na cidade digital. Sim. Mas observando todas essas estratégias, porque imagina, só se posicionar em uma rede social, mas e se a política do país muda e aquela rede social sai fora do ar? Como aconteceu. Como aconteceu? O faturamento vai parar? Então, são esses olhares que a gente aplica de forma estratégica, e a pessoa começa a observar exatamente essa amplitude do que Sem dúvida. a tecnologia, de forma plena, traz uma escala muito maior e eficiência no trabalho. Sem dúvida. Vamos colocar aqui também, Alberto. Por exemplo, você falou do setor privado, mas vamos falar do setor público também. As cidades hoje que são Smart Hub,
né? As cidades que trabalham em tecnologia. Esse espaço aqui do Inova, onde você está com o InovaCast aqui, esse espaço aqui é um celeiro, Sim, né? De inovação, de tecnologia. E eu acompanhei, de fato, a entrevista que você fez com o prefeito eleito, e o prefeito falou, olha, não precisamos ir muito longe, hein? exato. O prefeito, assim, teve 2 mandatos aí, entre a saída dele, Isso. e ele falou uma frase sentado aqui, que no primeiro mandato ele colocava a tecnologia em segundo plano, Tá em e primeiro agora. agora coloca em primeiro. Foi Exato. essa frase que ele usou aqui, né? Então Exatamente. você vê assim, e se não se adaptar, a cidade fica distante, né? A cidade E o dinheiro precisa, do contribuinte também, a de gente... contribuinte, a cidade precisa ser uma cidade tecnológica. É, é, dentro da minha passagem aqui, né, nesse mundo, eu tive felicidade de ser presidente da União das Entidades, presidente Eu ia prudente, chegar nesse ponto da aí, UEPP, que né? é uma força, esse grupo Sim, desenvolvimento, é a força com a visão estratégica comercial para potencializar aqui. voltada para o desenvolvimento. É a União das Entidades de Presidente Prudente. Nós temos muitas reuniões, inclusive aqui no Inova, né? Onde a gente, em parceria, os empresários, os empreendedores, as entidades de classe que sabem o que acontece no dia a dia, chegar no poder público e falar, olha, é isso aqui que nós precisamos, é isso aqui que vai funcionar, como a lei da liberdade econômica, que foi agora, o ano passado, foi promulgada aqui pelo atual prefeito, é uma lei que é de autoria da União das Entidades, nem talvez autoria tem tantas mãos Sim, envolvidas, sim. né? Mas tem uma grande parte, uma Foi um grande olhar, colaboração, levantou a um bola por olhar, vocês. contabilistas, né? Os Sim, sindicatos sim. contabilistas, a Universidade, a Toledo. Então, assim, é uma reunião de ideias para fortalecer isso, e está ligado na tecnologia, está ligado no desenvolvimento, né? Tá ligado, tudo tá ligado nesse sentido. É no setor privado, é no setor público, e é no setor também do terceiro setor, que é a filantropia, Sim. né? Então, assim, é a tecnologia envolvida no dia a dia do mundo, né, Roberto? Que pena que nós já estamos indo para os finalmente. Já vou deixar o convite para o próximo, pode ser ou não? Obrigado. Pode ser? Ô, tá combinado. Porque. Convite aceito. Não, sabe por quê? Tem. Elevar consciência em temas tão preciosos precisa ser debruçada para que as pessoas tomem decisões mais consistentes e observar que não está distante daquilo que às vezes a pessoa que nos assiste hoje está vivenciando aquilo. Sem dúvida. E você dá uma luz de esperança aqui, Sem dúvida. entendeu? Para os fechamentos que eu costumo fazer aqui, ô Marcelo, tem o momento do choque. Qual que é o choque de consciência que você teve nesse trilhar teu, profissional, pessoal, que você olhou e falou, depois desse momento de clarear, que provocou na mente, a tua vida foi como se fosse um divisor de águas. Antes era de um jeito, depois desse choque você teve uma outra visão. Roberto, foi entender que, acho que eu comentei até um pouquinho durante o nosso bate-papo, foi entender que nós não somos e que nós estamos, né? Quando a pessoa passa a entender, eu sou isso, eu sou aquilo, está muito distante desse mundo nosso. E a pessoa entender que ela está fazendo o programa, ela está sendo entrevistada, e que tudo isso aqui é passageiro. Então a gente caminha com um olhar diferente. Quando a gente entende que nós não somos e que nós estamos. Esse é o meu pensamento. Que bacana, muito forte. Considerações finais nesse momento que o nosso tempo ficou um pouco curto agora aqui para os fechamentos. Qual que seria uma luz de esperança, uma luz de experiência, o que vem na tua mente para fazer um fechamento assim, falar para a audiência? Talvez o desafio que você teve no trajeto, você superou e hoje você fala com autoridade, propriedade. Enfim, o que você poderia concluir para que a gente pudesse encerrar aí, olhando para aquela câmera ali, falando para a nossa audiência aí, coração aberto? Roberto, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, a você pelo convite, a tua equipe aqui por esse trabalho fantástico, está acompanhando, muito obrigado, né? E de uma forma em geral, dizer que as pessoas não desistam, que acreditem, que se preparem, que estudem, que orem muito, que coloquem Deus na sua vida, que lembre sempre de Deus. Semana passada, na homilia, o padre da onde eu frequento,
E eu tô falando padre, você me permite, porque é onde eu frequento, mas o Sim. Deus é um só em todas as religiões. Tenho diversos amigos em todas as religiões, né? E muitas vezes ele perguntava assim, diz que ele falava na homilia, quando ele pergunta para as pessoas, né? O que é Deus na tua vida? E as pessoas falam, é tudo na minha vida, é o tudo. Ele fala, mas é o tudo depois das festas, depois do churrasco, depois do dinheiro, né? E ele falou, e não é assim. Tudo precisa ser tudo na minha vida. Então, que as pessoas não desistam dos seus. Parece um jargão, mas não é. Não desistam do seu sonho. Que se preparem, que estudem, que creiam em Deus, que ajam com humildade, que tratem as pessoas como querem ser tratados, né? Que não esqueçam as suas famílias, que não abandonem suas famílias, porque nos momentos da grande dificuldade, quem está do teu lado é a tua família. Né? Para nós que somos homens, é a esposa é o marido, né? As empresas passam, os CNPJs passam, né? Mas a família não. Então nada pode perder a essência da família. A polarização política, A, B, isso tudo é uma grande bobagem, né? Não precisava não existir nada disso aí, né? E eu costumo falar, por que tem tantas leis? Nossa formação de advogado, por que tem tantas leis? Só precisávamos ter uma lei, é a Bíblia. Sim. Se as pessoas seguissem o que Deus deixou, o ensinamento que a gente tem de Deus, não dá tantas leis. Mas tem por quê? Porque o coração do homem é duro. O coração do homem é duro, cabeça dura, né? Então precisa ter alguma coisa para regular, porque senão vira bagunça. Fantástica, Obrigado, fantástico momento. Marcelo, mais uma vez eu te agradeço. Já ficou aberto o convite. Tem um projeto novo ano que vem para sair aí. E você vai saber. Eu vou te dar um spoiler depois nos bastidores. E você vai gostar, eu acredito, porque você é muito dinâmico e gosta dessa área. E estar aqui contigo, para mim, está sendo um privilégio, um presente também. Obrigado mesmo, de coração. Você que nos assiste, esse conteúdo. Tem alguém, eu tô falando que tem alguém que precisa desse conteúdo. Então, curta, comenta, compartilhe. E você estendendo esse conteúdo para alguém, vai mudar uma direção, às vezes, da pessoa sem saber que tinha uma luz para aquilo que ela está vivenciando. Aqui tem um testemunho muito forte de quem vive essa realidade de gestão, desafios de liderar a equipe, desenvolver pessoas e pôde superar e tá aí, exatamente compartilhando com a gente. Beleza? Desde já, eu agradeço você até aqui e, Marcelo, mais uma vez... Obrigado, Roberto. Obrigado, Célio. Foi muito, muito legal estar aqui com você, com a sua equipe. Muito sucesso. E eu falo para você aqui que eu consigo dizer vários convidados aqui que você teve, que eu acompanhei todos eles depois. Eu faço questão de acompanhar porque o conteúdo é muito bom, muito bacana. Eu te desejo muito sucesso. Obrigado. Inclusive no seu novo projeto. Sempre que precisar da gente, humildemente estamos à disposição. Certinho. Curta, comenta e compartilhe. Boa, boa!